Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver análise AC, tensão trifásica delta, o curto-circuito com corrente zero. Isso mesmo, um curto sem corrente, será possível? Nesse tutorial vou mostrar a fantástica configuração delta para fontes de tensões trifásicas, muito usada na indústria para alimentar motores trifásicos, transformadores, fornos, etc. Vamos lá? Vou começar mostrando a configuração delta para fontes de tensões trifásicas. Essa é uma configuração que não tem o ponto comum, o neutro, como na configuração estrela. A apresentação mais comum desse tipo de ligação é formando um triângulo. Por isso, essa configuração também é chamada de triângulo. Mas ao olhar assim, parece que algo está errado. Todas as fontes estão em série e formam um curto-circuito. Se fosse em corrente contínua, ia explodir tudo. Você sabe por que essa soma de tensões não explode a fonte? Isso mesmo, porque não é uma simples soma algébrica, é uma soma vetorial. Então, vamos fazer essa soma? Note que as fontes estão defasadas de 120 graus, exatamente como na configuração Y. Para o exemplo, vou usar fonte de 380 volts, que é a tensão mais usada na indústria. Vou começar desenhando a tensão VRS. Essa é a tensão de referência 0 grau. Amplitude de 380 volts. No desenho será 10 centímetros. Então a escala é 10 sobre 380, isso dá 0,026. A 120 graus vou desenhar a tensão VST. Mesma amplitude, 380 volts. A 240 graus vou desenhar a tensão VTR. Mesma amplitude. Pronto! Esse é o nosso gráfico dos fasores. Agora vou somar as tensões. Elas estão em série. Aí você tem que observar a polaridade das fontes. A polaridade indica a referência em relação à fonte a 0 grau e servirá para você montar a equação das malhas. Afinal, nas malhas você tem que saber se a fonte irá somar ou subtrair. Olhando o diagrama, podemos montar a equação das malhas somando todas as tensões. Vou chamar a soma de tensão zero. Se V0 for diferente de zero, vai dar zebra. Vamos ter um curto-circuito. Mas aí vem o pulo do gato. Observe que é uma soma vetorial. Observe as flechinhas sobre as fontes. Então vou fazer as somas. Primeiro vou somar a tensão VRS com VST. Vou deslocar o vetor VST colocando o fim de um no início do outro. Agora vou fazer o mesmo para o vetor VTR. Vou somar a VST. E pronto! O milagre aconteceu. A soma deu zero. Esse é um circuito que sempre me fascinou. Tenho 3 fontes ligadas em curto e a soma das tensões é zero. Como Nikola Tesla teve essa ideia brilhante? Será que foi uma mensagem telepática alienígena? Ou é a nossa mente que é fantástica? Não sei. Só sei que é uma ligação fantástica, um curto-circuito sem corrente. Bem, agora que sabemos que está tudo certo com a ligação das fontes, vamos ligar uma carga nesse circuito? Melhor ainda, vamos ligar 3 cargas. Vou ligar 3 resistências de 10 ohm entre as linhas. Note que nesse circuito não tem o neutro. E a tensão entre uma fase e a outra é chamada de tensão de linha. A tensão de fase é a tensão entre uma fase e o neutro. Então aqui só temos tensões de linhas. Quando você tem 3 resistências ou impedâncias de mesmo valor ligadas em uma rede trifásica, você diz que tem uma ligação trifásica equilibrada. Mas você pode pensar, mas isso é difícil de acontecer. Mas não, essa é uma forma muito comum de ligar uma carga na rede trifásica. É assim na ligação das resistências dos fornos, nas bobinas dos motores, etc. E por que disso? O porquê você verá nesse singelo exemplo. A primeira pergunta é: qual a corrente em cada resistência? O que você acha? É simples de calcular? Ou preciso usar os números complexos ou gráficos? Sim, é muito fácil de calcular. Cada uma das resistências está em paralelo com uma fonte. Então a tensão sobre a resistência é exatamente a tensão da fonte em paralelo. Não podia ser mais simples essa ligação trifásica. Por exemplo, a corrente na resistência entre as fases R e S é 380 volts dividido por 10 ohm
Isso dá 38 amperes, simples assim. E o ângulo? O mesmo ângulo da fonte. Lembre-se, na resistência, a corrente e a tensão estão em fase. Vou escrever no diagrama. Vou fazer a mesma coisa para a corrente IST. O resultado, os mesmos 38 amperes, mas com a defasagem de mais 120 graus. Cuidado, isso é importante. Vou colocar no diagrama. Vou fazer a mesma coisa para a corrente ITR. O resultado, os mesmos 38 amperes, mas com a defasagem de mais 240 graus. Vou colocar no diagrama. Pronto, o nosso circuito está resolvido? Ainda não. Estão faltando as correntes de linhas. As correntes de linhas são as correntes IR da linha R, a corrente S na linha S e a corrente T na linha T. Mas como calculá-las? Que regra devo usar? Quem poderá nos ajudar? Sim, será ele? Não, é ela. A lei dos nós. Sim, como eu já disse, você vai usar tudo que aprendeu antes. A eletrônica não tem segredos. Vamos ampliar a corrente R, observando direitinho o nó. Observe o mais importante de tudo. Estamos falando de fasores. Então, vamos aplicar a lei dos nós aos fasores. Para isso, observe o sentido das correntes e então escreva a equação. A soma das correntes que saem do nó, que são IR, que é o que eu quero determinar, mais a corrente IRS de 38 amperes, 0 grau, é igual à soma das correntes que entram no nó, que nesse caso é ITR de 38 amperes, 240 graus. Isolando IR, pronto, temos como calcular IR. Mas como calcular isso se são vetores? Simples, usando o compasso e esquadro. Primeiro vou desenhar IRS de 38 amperes, 0 grau. A escala 10 centímetros para cada 38 amperes. Agora vou desenhar ITR a 240 graus. Meço com o esquadro e traço o vetor, bem a 240 graus, 10 centímetros, 38 amperes. Pronto! Aí estão os vetores das correntes. Agora é só somar. Ou melhor ainda, subtrair. IRT menos o vetor IRS é assim que está na equação. Subtrair vetores é fácil. Você ainda lembra? Isso mesmo. Pega o vetor a ser subtraído e inverte ele, criando o vetor menos IRS, que fica agora menos 38 amperes. Deslocamos o vetor menos IRS, mas agora vou usar o método do paralelogramo. Mantenho a origem dos vetores no mesmo ponto. Traço as paralelas dos vetores, traço o vetor soma da origem até a união das retas. Esse é o vetor soma. IR. Meço o comprimento, deu 17,3 centímetros, convertendo dá 65,8 amperes, medindo o ângulo 220 graus. Pronto, agora temos a corrente de linha IR, 65,8 amperes, 220 graus. Mas será que precisa fazer sempre essa ginástica para determinar a corrente de linha em circuitos equilibrados? Não. Lembram do número de ouro dos circuitos trifásicos? Isso mesmo, raiz de 3. O módulo da corrente de linha IR é igual à raiz quadrada de 3 vezes a corrente entre as fases, que é a mesma em todos os ramos. Viram? Raiz de 3 vezes 38 amperes dá exatamente 65,8 amperes. Note que é o módulo, mas é isso que interessa. É isso que a gente mede com o amperímetro nesses circuitos. Então, podemos definir uma regra que relaciona as correntes no circuito trifásico equilibrado na configuração delta. A corrente de linha é igual à raiz quadrada de 3 vezes as correntes entre as fases, que nessa configuração é chamada de corrente de fase. Vejam na figura a medição usando um alicate amperímetro. Se você medir a corrente de linha, que é o mais fácil, está na tomada, então você pode calcular a corrente entre as fases. No exemplo, se você medir 65,8 amperes no amperímetro, então é só dividir esse valor por raiz de 3. A corrente entre as fases é de 38 amperes. É só medir para confirmar. Concluindo, você conheceu o circuito trifásico na configuração delta, viu como a corrente se comporta e viu como medir essa corrente. Você vai usar muito esse conhecimento na prática. Ao medir as correntes de linha de um equipamento ligado em delta e equilibrado, você poderá avaliar o defeito, como no forno da figura. Será que a medição indicada no amperímetro está correta? Mas esse tema de manutenção é muito interessante e merece muitos tutoriais detalhados. Farei em breve. Aguarde!
E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!